Nós, semana passada, trouxemos os comportamentos padrão de cada um dos eneatipos. Só para deixar registrado aqui, a live de hoje, 3 de novembro, papo das 10, tá bom? Quarta-feira. Porque depois eu deixo gravado esse vídeo para a gente também se localizar. Então, semana passada nós vimos os comportamentos padrão de cada eneatipo, vimos as intenções positivas por trás de cada um desses comportamentos padrão, e eu fiquei de trazer um complemento a esse saber, né? A esse saber. Lembrando que eu estava falando antes da live cair, que esse comportamento padrão nosso, eu e vocês, adultos, ele vem carregado de um nível de consciência no qual nós operamos. O que eu quero dizer quando eu digo assim, nós operamos? É como nós nos mostramos ao mundo. Então, nós nos mostramos ao mundo, é isso aí, Claudinha. Nós nos mostramos ao mundo de uma determinada maneira, que inclui comportamentos, reações emocionais, maneira de pensar, nossa conexão com aquilo que eu chamo de espiritualidade, não necessariamente isso tem a ver com religião. Então, nós nos operamos de uma forma, nós nos mostramos ao mundo de uma forma. Essa forma que nós nos mostramos ao mundo, via de regra, não se sintam ofendidos, ela se dá num nível de consciência de médio para baixo. De 1 a 9, sendo 1 o top mega das galáxias e 9 o mais bugado de todos, a gente está sempre ali no 5, 6, aí às vezes a gente escorrega para o 7, 8, 9, que são os 3 níveis não saudáveis. É assim que funciona, tá bom? Porque somos seres em evolução. Já despertamos. Eu considero que todo mundo que assiste as minhas lives já despertou. O que é despertar? É dar um passo para... Oi, Shiodonto. É dar um passo nesse caminho de evolução. Né? Eu quero saber sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento. Então, ok, despertei. E aí você começa essa caminhada. A gente já despertou, mas para evoluir, para dizer que realmente conseguimos evoluir o nosso nível de consciência de uma forma bastante sólida, em que a gente passe a operar num nível de consciência mais alto, sem cair tanto, falta para mim, falta para vocês, e tá tudo bem. Por isso que a gente está aqui hoje, por isso que tem tanta gente, inclusive nesta live, que também trabalha com isso. São terapeutas, são especialistas em Enneagrama, como eu, que vão trazer aquele conhecimento que adquiriram um pouquinho antes de vocês. Eu gosto de usar isso, né? Eu não digo que eu sei mais do que vocês. Talvez, apenas talvez eu tenha aprendido algo antes de vocês. E por ter aprendido antes, eu trago para vocês, eu compartilho com vocês. Tudo bem? E aí, para complementar, então, e acrescentar algo, aquilo que nós falamos semana passada, eu vou trazer agora para vocês, para cada um dos eneatipos, as frases que revelam, que traduzem essa intenção positiva que existe por trás do comportamento padrão de cada um dos eneatipos, por trás de cada personalidade de acordo com o Enneagrama. E esses padrões de comportamento, essas motivações, essas intenções positivas que não deixam de ser as motivações dos nossos comportamentos padrão, das nossas reações ou das primeiras reações que a gente tem na dimensão mental, emocional e também na física, portanto as nossas ações, nossos comportamentos, elas residem lá atrás. Elas residem na nossa necessidade de resgatar a mensagem perdida na infância. Mensagem perdida na infância, portanto, uma mensagem que nós gostaríamos de ter recebido quando éramos crianças e não recebemos. Recebemos outra no lugar. Uma outra que nos machucou, uma outra que nos feriu e, portanto, gerou a tal da criança ferida. Uma criança interior que a gente carrega hoje como adultos e que se manifesta, sim, todos os dias da nossa vida. Via de regra, diante dos desafios, das decepções, das perdas, daqueles momentos difíceis pelos quais a gente passa. Tudo bem? Que é justamente onde nós deveremos trabalhar nesse processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. É lá que a gente tem que ir. É esse lugar que a gente tem que revisitar. Esse lugar onde está essa criança ferida nos aguardando. Mas para isso, antes de ir lá, a gente precisa se conhecer agora. Eu preciso saber qual é o meu eneatipo segundo o Enneagrama.
E aí você vai falar, puxa André, mas eu não sei. Eu não fiz o teste do Eneagrama, eu nunca fiz nenhum processo terapêutico em que o terapeuta usou o Eneagrama, eu nunca fiz um curso, uma formação ou treinamento em Eneagrama, não tem problema. Porque aí existem no meu feed, também lá no meu canal no YouTube, vários vídeos falando sobre Eneagrama. E aí todas essas lives de quarta-feira às 10 horas da manhã, a gente está falando sobre isso. Está falando sobre Eneagrama, daí eu trago um pouquinho da PNL e a gente vai conversando. E você vai entender o que eu estou falando, porque eu uso uma linguagem muito simples, direta e didática para falar sobre isso, sempre. Tá bom? Pelo menos é o que eu sempre tenho intenção de fazer e os feedbacks que eu recebo vão nessa direção. Tudo bem? E aí o que acontece? Então nós temos essa dinâmica, eu já falei isso em outras lives, da fuga de um medo original versus a busca de um desejo fundamental. O medo original é esse trauma que nós criamos lá atrás durante a infância, que a gente carrega até hoje, e a busca pelo desejo fundamental, ou esse desejo fundamental, oi Silvana, oi Vanessa, é justamente aquilo que nós, adultos, estamos querendo. Depois que a gente desperta, depois que a gente mergulha nesse mundo do autoconhecimento e autodesenvolvimento. Vamos para as frases? Então vamos lá. Essas frases, então, repetindo, elas traduzem não só um padrão de comportamento, mas também a intenção positiva por trás desse comportamento ou a motivação para esse comportamento. Tudo bem? Quem gosta de anotar, papel e caneta na mão, porque é muito legal de anotar isso, é simples. Eu vou falar para cada um dos eneatipos, qual que é a frase e qual é o comportamento padrão e qual que é a frase que revela isso. Beleza? Vamos lá então. Eneatipo 1. Como que é, Como é que é o pensamento, a crença que vai então se traduzir no comportamento de um eneatipo 1? Eu não posso falhar. Tenho medo de ser mal ou de errar. Então eu preciso ser bom, eu preciso ser virtuoso, eu preciso ser equilibrado. Eu preciso, em última análise, ter integridade. Então, isso revela um comportamento padrão de um eneatipo 1, quando a gente vai descrever essa personalidade básica, né, Vanessa? E aí, qual que é a frase que traduz a intenção positiva por trás desse comportamento padrão? Eu estarei num mundo bom, num caminho bom, se eu fizer o que é certo. Essa é a intenção positiva, essa é a motivação de um eneatipo 1. E por essa ser a motivação de um eneatipo 1, portanto, entender que estará num bom caminho se fizer o que é certo, que um eneatipo 1 é chamado de o perfeccionista no eneagrama, porque ele está o tempo todo buscando esse certo segundo os seus padrões. Eneatipo 2. Eu tenho medo de não ser amado ou querido. Então eu preciso me doar para me sentir amado. Esse é o padrão de comportamento de eneatipo 2. Qual que é a frase que traduz a intenção positiva por trás desse comportamento? Se eu estiver perto dos outros, eu estarei num bom caminho. E estar perto dos outros, segundo o eneatipo 2, pensa, se fazer esse link. Voltamos, caiu de novo. Vocês estão comigo? Estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Alguém que está aí na sala pode dizer se está me ouvindo? Porque para mim aqui pausou o vídeo e voltou de novo agora. Sim? Ok. Então, diante dessa frase do eneatipo 2, se eu estiver perto dos outros, eu estarei num bom caminho, portanto, ajudando, me doando aos outros, nasce o nome desse eneatipo, o eneatipo 2, que é o ajudante. Tudo bem? Vamos para o eneatipo 3. Se cair de novo essa live, eu já estou aqui pensando em cancelar e fazer semana que vem, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Já tomei mais café aqui para animar aqui o ambiente, deixar ele mais animadinho e ver se não cai essa live. Eneatipo 3. Qual que é o padrão do comportamento do eneatipo 3? Do pensamento dele, das crenças dele. Eu tenho medo de não ser valorizado, não ter minhas realizações reconhecidas. Então, eu preciso fazer, eu preciso conquistar, eu preciso vencer para que olhem para mim, para que me desejem,
para que me valorizem. Essa é uma aula mega rápida, né, sobre Enneagrama, para quem não conhece. Lembra que eu falei que era para vocês ficarem, mesmo sem entender de Enneagrama, que vocês iam entender tudo? Então esse é o padrão do Enétipo 3. E qual que é a frase que existe por trás que vai traduzir a intenção positiva desse comportamento? Eu estarei num bom caminho se for bem-sucedido e respeitado pelos outros. E aí, ser bem-sucedido traduz o nome do Enétipo 3 no Enneagrama, que é o vencedor. Por isso que ele se chama o vencedor. Tudo bem? Oi, Sérgio Frois. Bem-vindo, bom dia. Paguei sim, Marco Fázio, a conta da internet. Tipo 4. Padrão de comportamento, crenças principais. Tenho medo de não ter nenhuma identidade, nenhuma importância pessoal. Então, eu devo ser capaz de encontrar a mim mesmo, a mim mesma, a minha importância, a minha identidade. Então, eu preciso criar uma identidade a partir de uma experiência interior. Qual que é a frase por trás desse comportamento padrão de um Enétipo 4? Eu estarei num bom caminho se for fiel a mim mesmo. Por isso que a gente fala que o Enétipo 4 é muito individualista, porque ele precisa ser fiel a si mesmo, já que o mundo o vê sem uma identidade. Ele próprio precisa ser fiel a ele mesmo. E aí, nessa coisa de ser fiel a si mesmo, o Enétipo 4 recebe um nome que tem tudo a ver com isso. Ele é o intenso no Enneagrama. Tudo bem? Eu não vou desenvolver essas características dos Enetipos, tá bom? Não é o objetivo de hoje. É a gente falar o comportamento padrão, as crenças principais e a frase que traduz a intenção positiva por trás desse comportamento. E assim sendo, nós vamos para o Enétipo 5, que tem como crenças principais que se traduzem nos seus comportamentos. Tenho medo de ser indefeso, inútil e incapaz. Então, devo buscar essa competência e capacidade no conhecimento. E aí a frase que traduz isso, que traduz a intenção positiva por trás desse pensamento, dessa crença, desse comportamento é: eu estarei num caminho bom se conseguir dominar algo. Dominar no sentido de conhecer, de saber tudo sobre aquilo. Só que ele quer saber tudo sobre tudo, né? Por isso que ele se chama no Enneagrama o analítico. Então o Enétipo 5 é o analítico do Enneagrama. Tudo bem? Estão gostando disso? Eu tô. Tipo 6, então. Quais são as crenças principais que se traduzem no seu comportamento padrão? Tenho medo de não contar com apoio e orientação. Portanto, de ser incapaz de sobreviver sozinho. Sobreviver significa viver e de se proteger. Então, devo buscar encontrar apoio e segurança. Aonde? Fora de mim. Eu projeto e busco isso fora de mim. Tudo bem? Esse é, então, um comportamento padrão de um Enétipo 6. Qual que é a frase que traduz a intenção positiva por trás desse comportamento padrão? Eu estarei num bom caminho se fizer o que esperam que eu faça, planejando e tentando prever os perigos do futuro. Eu falo com muito carinho do Enétipo 6, assim, porque eu entendo muito a dor dele, né? Eu tenho uma pessoa muito próxima de mim, que é o Enétipo 6, e aí eu entendo muito esse padrão, né? E essa frase, essa intenção positiva que tem por trás. Na verdade, eu tenho carinho por todos os Enetipos, né? Quando a gente começa a entender isso, e a gente começa a olhar para o lado e ver que a gente convive com todos os Enetipos, pessoas próximas de nós. Por isso que eu falo, o Enneagrama. Aliás, tem um post que eu fiz essa semana que foi muito bacana, né? Eu falei sobre terapia, né? Que a terapia não é só para a gente cuidar das nossas próprias feridas, mas é também para não ferir o outro. Lembra disso? O Enneagrama tem a mesma lógica. O Enneagrama não é só para eu me conhecer e eu me autodesenvolver. É também para o outro, para eu melhor me relacionar com ele, dando o que eu tenho de melhor. E também entender a sua dor. Porque quando eu sei que meu companheiro, meu filho, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus melhores amigos são, dentro da mandala do Enneagrama, um Enétipo A, B ou C,
eu vou conseguir olhar para ele entendendo a dor dele, entendendo como ele opera, entendendo qual é o comportamento padrão dele e qual é a intenção positiva por trás desse padrão de comportamento. Tendo uma noção, uma ideia de qual é a criança ferida que ele carrega dentro dele. Não é bacana isso, gente? Isso muda tudo, isso muda uma vida, isso muda todas as vidas, porque nós somos seres em relação. E quando eu entendo o outro, depois de me entender, eu melhoro todas as minhas relações. Tudo bem? Muito bacana isso, né? Então, o Enétipo 6 tem isso, né? E aí, por ter esse comportamento de estar o tempo todo tentando prever os perigos do futuro, é que o Enétipo 6 recebe na mandala do Eneagrama o nome de o precavido. Tudo bem? É isso aí, Dade, é isso aí, Vanessa. Adoro seus comentários, tá? Se eu não ler todos, tenham certeza que eu leio depois, e as pessoas que estão aqui leem, e isso contribui bastante para o nosso papo das 10. Vamos lá para os 3 últimos, Enétipo 7, 8, 9. Então, Enétipo 7... Quais são as crenças principais do Enétipo 7 e o que isso revela sobre ele, ou seja, qual que é a intenção positiva que tem por trás. As crenças. Tenho medo de sofrer dores e privações. Isso é clássico do Enétipo 7, né? Então, o meu negócio é buscar prazer, é ser feliz, é satisfazer-me. Então, esse é o clássico Enétipo 7. Esse é o padrão de como eu trouxe para vocês algumas frases que resumem essa. Ok, voltamos. Travou a Claudinha. Tá travando mesmo. Tá travando mesmo, né? Mas que legal que vocês estão ficando aí. Eu fico olhando o númerozinho de pessoas na sala e aí fico feliz de ver que vocês estão aí sofrendo comigo. Freud, está caindo mesmo, mas voltou, né? Então tá, vamos lá. Então a gente estava falando do Enétipo 7, nós falamos que o Enétipo 7 tem um padrão de comportamento, um padrão de crenças que fala que ele não quer sofrer, ele tem medo de sofrer dores e privações, tá bom? E aí o negócio dele é buscar o quê? O prazer, a leveza, né? Ele quer ser feliz, ele quer satisfazer, tudo bem? E aí a frase dele é: eu estarei num bom caminho se obtiver o que eu preciso, sem olhar para o meu coração. No caso, sem olhar para o coração, quer dizer, sem olhar para as dores do coração dele. Então, o Enétipo 7, ele não quer olhar para as suas dores emocionais. Por isso que ele vive uma vida otimista, ele só quer olhar para as coisas boas. E não à toa, ele se chama, na mandala do Eneagrama, o Enétipo otimista. Então, o Enétipo 7 é o otimista no Eneagrama. Vamos adiante? É tanta energia, né, positiva que... Adorei, Claudinha, é verdade, né? A gente está aqui fazendo um trabalho super do bem e no bem, né? Um trabalho edificante pra caramba. Pra mim, que é uma honra poder falar sobre vocês, né? E para vocês também, né? Que eu sempre falo, existe uma troca energética muito grande quando a gente está fazendo esse papo das 10 aqui. Vamos lá para o Enétipo 8. O tipo 8 tem como crenças padrão e, portanto, comportamentos padrão que estão relacionados a essas crenças o seguinte: tenho medo de ser magoado, tenho medo de ser controlada, tenho medo de ser invadida ou invadido, então eu busco me proteger, eu quero determinar o curso, o destino da minha própria vida. Faz sentido para vocês que conhecem de Eneagrama? Claro que faz, né? E aí, qual que é a frase que vai traduzir a intenção positiva por trás desse comportamento padrão? É a seguinte: eu estarei num bom caminho se eu for forte e conseguir dominar as situações. E aí, dominar as situações significa dominar também as pessoas ao meu redor. Eu quero ter o controle sobre tudo e sobre todos. E aí, não à toa, este eneatipo vai se chamar o poderoso do Eneagrama. Tudo bem? Muito bom. Vamos para o último eneatipo, que é o eneatipo 9.
O Eneatipo 9 tem uma... Alguém falou aí do Eneatipo 9, né? Da preguiça do Eneatipo 9. A preguiça para o Eneatipo 9 revela a sua paixão emocional, né? Mas só que a gente não vai falar sobre isso hoje. Já falamos várias vezes, né? Tem várias lives em que a gente fala sobre as paixões emocionais nossas, né? Das nossas personalidades dentro do Enneagrama. E tem um vídeo inteiro sobre o Eneatipo 9 também no meu feed, lá no meu canal no YouTube. Mas hoje nós vamos falar o quê? O comportamento padrão de um Eneatipo 9, que se revela por meio de crenças centrais. E quais são essas crenças centrais do Eneatipo 9? Eu tenho medo da perda, da separação, do vínculo com os outros, vínculo com as pessoas que me são caras, portanto as pessoas que são importantes na minha vida. Então eu busco manter a minha paz interior, o equilíbrio, para que as pessoas me vejam assim. Então o Eneatipo 9 tem essa crença, as pessoas precisam me ver como uma representante fiel da paz mundial. Chegou o seu Eneatipo, né, Leozinha? Então eu atuo dessa forma. Eu sou o mediador do Enneagrama. Esse é o nome do Eneatipo 9, e não à toa, né? Por que mediador? Porque justamente eu vou administrar os conflitos, eu vou evitar os conflitos, eu não quero conflito na minha vida com ninguém, porque justamente eu quero manter o vínculo com as pessoas, e conflitos podem significar rompimento de relações, e eu também vou buscar mediar conflitos dos outros, porque eu quero que essas pessoas também vivam a paz que eu vivo. Olha que legal isso, né? Qual que é a frase que traz, então, a intenção positiva por trás desse comportamento padrão de um Eneatipo 9? Eu estarei num bom caminho se os que me rodeiam também estiverem. Legal isso? Faz sentido para vocês? Eneatipos 9. Faz sentido, Leozinha? É bem por aí, né? E aí, gente, até aqui nós estamos falando de um comportamento padrão, aquele em que eu e vocês operamos normalmente por meio desse nível de consciência, né? Que nós estamos... que mesmo que a gente está ali percorrendo esse caminho bom, faz sentido, né? Mesmo que a gente esteja percorrendo esse bom caminho, bom dia, Pedro, mesmo que a gente esteja percorrendo esse bom caminho, um caminho seguro, com uma intenção positiva por trás desse comportamento padrão, vai chegar um momento na nossa vida que algo não vai sair do jeito que a gente quer. Há ali um rompimento, há ali uma decepção, há ali uma perda. Peraí, eu estou seguindo esse bom caminho, mas alguma coisa não saiu como eu quero. Eu estou sendo contrariado nessa minha intenção positiva, por trás daquele meu comportamento padrão. O que acontece nesse momento? Comigo e com vocês. Nós acionamos aquilo que eu chamo de defesa da nossa personalidade. É uma defesa justamente contra essa perda, contra essa decepção que está sendo imputada a nós, por a gente ter planejado uma determinada situação. Eu tenho tudo planejado na minha mente, meu comportamento padrão, ou na minha mente ou no meu inconsciente, né? Via de regra no inconsciente, está tudo lá, minhas crenças, meus comportamentos padrão, a intenção positiva por trás do meu comportamento padrão, e aí de repente alguma coisa não sai como eu quero. Eu tenho uma decepção. Aí entram as defesas da minha personalidade. O ego se manifesta de uma maneira muito intensa. E aí ele traz como mecanismos de defesa as nossas paixões emocionais e as nossas ideias fixas. Tudo bem? Aulinha de Enneagrama para quem não conhece e revisitação de um lugar para quem já conhece o Enneagrama. Tudo bem? Só que para além dessas defesas, por meio das paixões emocionais e das ideias fixas, aí vem dois caras, ó, que são esses dois aqui, ó, desse livro, A Sabedoria do Enneagrama, que é o Don Richard Rizzo e o Russ Hudson, e eles têm uma sacada genial. O que eles fazem? Eles pegam e agrupam os 9 eneatipos em 3 grupos, portanto, 3 grupos de 3, de acordo com o estilo de confronto. Olha que legal isso. O estilo de confronto das dificuldades naquilo que eles chamam, então, de grupos harmônicos.
Então ele pega 3 grupos de 3 e coloca agrupados em 3 grupos harmônicos, cada um com o seu nome, que a gente vai falar já já, né? E esses grupos harmônicos, eles vão nos revelar, eles são muito úteis por 2 motivos. Eles indicam para nós como que nós nos comportamos via de regra diante de uma negação, diante de uma decepção daquilo que eu esperava. E eles também vão nos ajudar a gente burilar, a gente refinar o nosso eneatipo. Porque quando a gente está começando a investigar, dentro daquilo que eu chamo de autoconhecimento, qual que é o nosso eneatipo, portanto, qual que é a nossa personalidade dentro do eneagrama, muitas dúvidas aparecem. Eu canso de ouvir isso. Mas André, eu fiz o teste do eneagrama, eu sou um eneatipo 3, mas eu me identifico tanto com aquele eneatipo 6, eu me identifico tanto com aquele eneatipo A, B, C. Entende isso? E quando a gente entende esse agrupamento que esses 2 autores fazem dos eneatipos por similaridade de reação, de comportamento diante daquilo que não sai da maneira como eles querem, fica tudo muito mais fácil de se entender. Então, a cada grupo de 3 personalidades dentro desse agrupamento apresenta similaridades nessa hora da decepção. Ok, Marco Faz, um abraço. Nessa hora da perda de quê? Daquilo que a gente busca. Daquilo que a gente busca com os nossos comportamentos padrão e da intenção positiva por trás deles, né? Que a gente veio falando até agora. Tudo bem? E aí a dinâmica desses agrupamentos é a seguinte: cada eneatipo, presta atenção, é um conceito que não é fácil de entender, tá bom? Então fica comigo aqui e presta atenção no que eu estou falando. É legal, procura nesse livro, A Sabedoria do Eneagrama, tá, Vanessa? E eu vou falar aqui, né? Se você puder assistir até o fim ou depois completar, né? Se você não puder ficar ao vivo, que eu vou explicar tudo aqui. Então, o que acontece com essa dinâmica desse agrupamento aí? Então, cada eneatipo do triângulo no eneagrama, e aí vocês precisam conhecer, né, essa dinâmica aí da figura, do símbolo eneagrama. Então, existe lá dentro um triângulo que está representando 3 pontos, o 3, 6 e o 9. E nós sabemos que esse triângulo traz a lei da criação no eneagrama. Tudo bem? Nós vamos chamar esses 3 pontos, 3, 6 e 9, de tipos primários dentro da mandala do eneagrama. E cada um desses pontos terá, então, 2 tipos secundários que parecem bastante com eles em diversos aspectos quando diante de obstáculos, desafios, decepções e perdas. E aí isso é fantástico, porque como eu falei, vai permitir que a gente entenda melhor nossa personalidade, que a gente compreenda qual é de fato o nosso eneatipo, mas também vai permitir um crescimento melhor, uma evolução melhor dentro do nosso ponto, porque a gente vai ter certeza, nós vamos identificar corretamente o nosso eneatipo. Tudo bem? Essa similaridade de reações em cada um desse grupo, né, de 3 personalidades que a gente vai ver já já, pode fazer com que a gente acabe se identificando com o outro. Aí que está a cilada, né? A gente acha que é o outro, e aí a gente vai entender que não. É apenas essa similaridade. Né? Ok, voltamos. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Quem está aí na sala? Eu tomei uma decisão agora. Eu não sei se vai ser do agrado de todos, tá? Mas eu vou fazer isso sim. Eu já vou avisar o que é. Vocês vão ficar muito bravos comigo, mas eu vou fazer o seguinte. Nós já trouxemos bastante conteúdo hoje, tá? Tá caindo muito. Aí fica talvez um pouco chato para quem está assistindo, né? Eu fico aqui meio assim, segue ou não segue, né? Então, a proposta, né, que eu vou trazer para vocês é que a gente vai entrar agora, né, nesses agrupamentos, né, nos grupos harmônicos do Riso e do Hudson, e segue. Oi, Laís, jura? Não está chato, não? Então tá, vamos em frente.
Vamos em frente. Vou deixar caindo, aí depois eu deixo gravado também. Então eu ia interromper mesmo, tá? Ia retomar semana que vem essa parte dos agrupamentos. Então vamos lá. O que eu estava falando é o seguinte: quando nós vamos trabalhar com Enneagrama, autoconhecimento e autodesenvolvimento, a gente não pode, a partir de um determinado ponto, né, que seria justamente do autodesenvolvimento, a gente não pode ter dúvida do nosso eneatipo. A gente não pode ter dúvida de qual que é a nossa personalidade dentro do Enneagrama. Sabe por quê? Porque senão a gente vai começar a fazer processos de evolução dentro de um eneatipo, dentro de uma personalidade que não é nossa. Não vai haver uma perda total? Não, porque cada eneatipo tem o que nos ensinar em termos de virtude, não é isso? A gente sabe que a nossa evolução completa dentro do Enneagrama é quando nós conseguimos acessar todas as virtudes, todos os atributos divinos que estão escondidos dentro de cada eneatipo. Mas para que eu possa começar esse processo, eu preciso começar esse processo no meu eneatipo, na minha personalidade. E aí, esses grupos harmônicos vão nos ensinar que a gente às vezes vai confundir o eneatipo 1 com o eneatipo sei lá o quê. Entende isso? O eneatipo 9 eu vou confundir com o eneatipo 7. E aí isso vai nos ajudar a gente burilar, a gente ter certeza. Eu sou o eneatipo tal. E a partir daí tudo ficará mais fácil. Tudo bem? Esses grupos harmônicos, então o que eles vão guardar? Eles vão guardar semelhanças de comportamentos de reação. Aquela devolutiva que a gente dá de enfrentamento aos desafios, dificuldades, obstáculos, decepções. Tá bom? Vamos para o primeiro, então? Eu estou seguindo porque vocês pediram, tá? Porque eu tinha decidido interromper e retomar semana que vem. Mas eu acho lindo que vocês estejam comigo e vou honrar isso. Eu vou até o fim. Se cair de novo, eu volto. Se cair de novo, eu volto. Se cair de novo, eu volto. E depois fica gravado na íntegra, tá bom? A gente já não está longe de terminar a live, não. Então vamos comigo, mas acho que uns 10 minutinhos a gente termina. 10 ou 15. Então, o primeiro grupo, ele é chamado de grupo da atitude positiva. E aí, ele é composto de quê? Dos 3 eneatipos. Do triângulo é o 9, lembra disso? Eneatipo primário. Aí ele traz 2 eneatipos secundários, é o 2 e o 7. E aí, vocês que conhecem um pouquinho de Enneagrama, vocês vão falar assim, mas André, esses pontos, o 9, o 2 e o 7, eles não têm qualquer linha que os conectem. O que são as linhas no Enneagrama? Vou usar a capa do meu livro aqui. São essas linhas que a gente também chama de flechas, né? Flechas de evolução dentro do Enneagrama ou flechas de estresse. E o 9, 2 e 7 não tem essa conexão. Exato. Eles não têm linhas, eles não têm flechas. Mas temas e problemas comuns os unem. E isso vai acontecer nos 3 agrupamentos. Nós estamos falando apenas do primeiro, que é o grupo de atitude ou da atitude positiva. Tudo bem? E o que acontece com esses 3 eneatipos, 9, 2 e 7? Quem está anotando, anota. Eles reagem aos obstáculos adotando, na medida do possível, uma atitude positiva. Então, eles fazem um reenquadramento da decepção de alguma maneira que vai ser favorável. Então, o 9, 2 e 7, eles têm, via de regra, sempre a intenção de trazer, de destacar os aspectos positivos da vida e ver o lado bom das coisas. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Quem conhece um pouco mais de Enneagrama, que não é só o 7 o otimista, por essa perspectiva que eu estou trazendo aqui, que o 9 e o 2 gostam tanto quanto o 7 de levantar o moral, de ajudar os outros, de se sentirem bem, porque eles também querem eles próprios ficarem bem. É a frase que fala assim, não tenho nenhum problema. Eu não tenho nenhum problema. Essa frase, ela cabe para o 7, ela cabe para o 9 e ela cabe para o 2. Cada um com a sua peculiaridade, cada um com a sua intenção por trás disso.
Então, esse grupo desses 3 enetipos, 972, eu vou ficar repetindo para vocês gravarem, tá? E eu também, não esquecer. Tem dificuldade de ver o seu lado mais sombrio. Eles não querem ver em si nada que seja doloroso ou negativo. Além disso, a depender do tipo, por isso que eu falei que cada um tem a sua peculiaridade, há uma certa dificuldade em equilibrar as suas próprias necessidades em relação aos outros. Vou repetir, esses 3 enetipos 972 têm dificuldade em equilibrar as suas próprias necessidades. Como? Aí aqui cada um... Isso, Freud, um matemático, né? Olha só, o enetipo 1 aqui em ação, para memorizar 279. Muito bom, Freud. Então aí cada um tem uma peculiaridade nessa questão de equilibrar as próprias necessidades. O tipo 2, onde que está o desequilíbrio dele? O que ele faz no tipo 2? Ele se concentra mais na necessidade do outro. Então ele gera esse desequilíbrio em relação às suas próprias necessidades. Tudo bem? O enetipo 7, onde que ele foca? É o contrário do 2. Ele foca nas suas necessidades. E aí muitas vezes ele não olha para a necessidade do outro, principalmente se aquilo for sinônimo de dor. Ele busca pensar em... Voltamos. Ele busca pensar em ambas, tanto nas suas necessidades quanto nas necessidades do outro, o que o leva muitas vezes a não satisfazer nenhuma delas. Tudo bem? Então, ele é tipo 9, tanto como ele é tipo 3 e 6, ele tem essa coisa da energia para fora e energia para dentro. Então, ele olha para fora para a necessidade do outro, ele é tipo 9, e olha também para as suas, e muitas vezes ele não satisfaz nenhuma das duas. E é engraçado que na medida que eu estou falando, gente, eu vou trazendo aqui para minha mente pessoas que eu conheço desses 3 enetipos, 972, e é incrível como tudo isso é uma grande verdade. É incrível como que realmente eles se agrupam nessa semelhança, nesse movimento semelhante de reações às suas decepções, perdas, desencontros em relação às suas intenções positivas ao apresentar ao mundo os seus comportamentos padrão, que nada mais é do que a atitude positiva e otimista. Essa é a similaridade deles 3. Sempre uma atitude otimista em relação ao que acontece ao seu redor. Tudo bem? Esse foi o primeiro grupo. Vamos para o segundo grupo? O segundo grupo, ou outro grupo, ele vai se chamar... Oi, Dida. Ele vai se chamar o grupo da competência. E aí, alguém já deve estar adivinhando que ele agrupa 3 pessoinhas, 3 enetipos do Eneagrama. O primeiro é o 3. Então, do triângulo, que seria o enetipo primário, é o enetipo 3. Quais são os 2 secundários? O 1, obviamente, né? Eu que vos falo, a Vanessa, o Freud, e o enetipo 5. E aqui a gente percebe que todos eles, enetipo 3, 1 e 5, eles aprenderam a lidar com as dificuldades, colocando de lado os seus próprios sentimentos. A gente não olha para o nosso sentimento diante de um grande desafio. A gente luta sim para ser objetivo, eficiente e competente. Não é assim? E aí, então a gente coloca o coração e as necessidades subjetivas em segundo plano. E aí a gente tenta resolver as coisas de maneira lógica. A gente tenta enfrentar os desafios de uma maneira lógica. E mais, a gente espera que os outros façam o mesmo. Enetipo 3, enetipo 1 e enetipo 5. A maior dificuldade, que é uma dificuldade comum a esses 3 enetipos, é funcionar dentro dos limites de uma estrutura ou dentro de um sistema. Nós, enetipo 1, 5 e 3, nós nos perguntamos, como eu funciono dentro de um sistema? Eu posso usá-lo em meu benefício? Esse sistema, essa estrutura vai me impedir de fazer o que eu quero? São perguntas que nos norteiam. E diante desses questionamentos, a gente vai compreender que a origem disso tudo está em um sistema, que vocês vão entender essa linguagem, que é o sistema familiar. Então nós aprendemos no nosso sistema familiar, lá atrás,
Não saber até que ponto a gente quer se render aos valores desse sistema. E nem até que ponto a gente quer ficar fora dele. Olha só a dualidade. Eu não sei até que ponto eu quero me render ao meu sistema familiar, mas também não sei até que ponto eu quero ficar fora dele. Loucura, né? Olha quanta profundidade, né? É intenso esse conhecimento que eu estou trazendo para vocês, mas eu estou tentando transformá-lo de uma maneira mais didática possível, tá bom? E aí o que vai acontecer? Vou agora falar de cada um deles. O Eneatipo 1, então, dentro desse padrão que eu acabei de falar, o que ele vai fazer? Ele age conforme as regras. As regras do sistema. E ele cumpre tão bem essas regras do sistema que ninguém ousaria questionar-lhe quanto à sua integridade. Já o Eneatipo 5 é o contrário. Ele tende a não considerar as regras do sistema. Sabe por quê? Porque ele próprio, com todo o seu conhecimento, ele sabe o que fazer. Ele não precisa de regras. E o Eneatipo 3, ele vai querer fazer ambas as coisas. Lembra que eu falei que o Eneatipo 9, 3 e 6, eles têm essa coisa da energia que vai para lá e para cá, energia para fora, energia para dentro? Nesse caso aqui, ele tenta fazer as duas coisas. Ele tenta ter o benefício das regras e estruturas, mas sem as correspondentes restrições. Então ele fica nesse movimento. Por isso que esses 3 eneatipos são agrupados dentro desse grupo que se chama da competência, e eles podem nos causar confusão. Então quando eu estou começando a investigar minha personalidade no Eneagrama, e aí eu acho que eu sou um Eneatipo 1, quando eu olho para o 3 eu falo, não, peraí, mas tem muita coisa aqui do 3. Aí eu vou lá para o 5 e falo, não, mas eu reajo também como Eneatipo 5 diante dos desafios. E aí fica essa confusão, e aí a gente começa a entender melhor tudo isso. Tudo bem? E aí a gente vai para o último grupo, que vai trazer juntos os eneatipos que faltam. O 6, como eneatipo primário dentro do triângulo, e os 2 secundários, que é o 8 e o 4. E esse grupo se chama de grupo reativo. Afinal de contas, a energia da reação repousa no eneatipo 6, né? No ponto 6. E o que os une é essa característica comum de reagirem emocionalmente aos desafios e conflitos. Ao mesmo tempo que tem dificuldade em saber o quanto podem confiar nas pessoas. A gente normalmente achava que isso era só do 6, né? E agora eu estou dizendo para vocês que não. É do 6, do 8 e do 4. E quando esses 3 eneatipos estão diante de algum desafio, de uma decepção, de uma perda, o que eles fazem? Eles buscam no outro, eles buscam nos outros uma reação emocional que reflita a sua preocupação. Olha que loucura! É uma projeção. Então, em caso de um conflito, por exemplo, esses tipos que são chamados de reativos, eles querem que as pessoas com quem eles estão conflitando espelhem o seu próprio estado emocional. É algo como se ele dissesse assim, se isso me perturba, deveria perturbar você também. Então, eles têm fortes simpatias e antipatias com esse comportamento. Diante dos conflitos, eles precisam primeiro lidar com os seus sentimentos. E se não conseguirem dar vazão àquilo que eles estão sentindo, eles podem se tornar ressentidos e também vingativos. Faz muito sentido para o Eneatipo 8, né? A vingança. Mas também para o 6 e também para o 4. Eles têm também como padrão, ao mesmo tempo, confiar e desconfiar das pessoas. Aceitar o apoio e o afeto das pessoas é um dos grandes desejos desses 3 eneatipos. Mas eles acham que seria algo como assim, perder o controle sobre si mesmos e sobre as circunstâncias. Então eles têm muita dificuldade com isso. Vanessa, então, exatamente, Vanessa. Putz, que legal o seu comentário. A Vanessa é um eneatipo 1, tá? E ela está dizendo aqui, eu sempre tive dificuldade para lidar com o Eneatipo 5 e o Eneatipo 1. E eu te digo, Vanessa, com todo carinho, assim, com muito respeito, eu também tenho muita dificuldade de lidar, tanto com o Eneatipo 5 como o Eneatipo 1, obviamente, né? E o Eneatipo 6 também, né? O Eneatipo 6, muitas vezes eu tenho dificuldade, tá bom?
Então, esses três enetipos, eles têm também um medo muito grande, olha lá, enetipo 6, né? De serem traídos. O enetipo 8 também tem, o enetipo 4 também tem. Mas eles precisam de feedback das pessoas para saber da opinião que lhe dão. Então, eles estão sempre à procura de um aconselhamento, cada um à sua maneira. Não é da mesma forma que eles vão buscar esse aconselhamento, essa orientação, que talvez seja uma orientação que eles não tiveram dos pais quando crianças. Ou então eles ficam desafiando essa necessidade de apoio e orientação, mostrando-se rebeldes. E aí, para a gente finalizar, subconscientemente, o que acontece com os tipo 4? Eles querem ser tratados como filhos. Já o enetipo 8, eles querem o papel de pais, de provedores. E o enetipo 6 quer as duas coisas. Ele quer, ora, ser tratado, quer ser visto como filho, ora, ele quer ser visto, quer ser tratado como pais. Que loucura, né? Essas dualidades, na verdade, essas semelhanças entre eles, é muito importante que a gente entenda. E olha, eu digo para vocês que hoje a gente deu um mergulho bem profundo. Esses conceitos não são fáceis de entender. Se você não conhece de Enneagrama, talvez não tenha compreendido tudo que a gente falou hoje. Mas é de uma importância demasiada tudo isso, né? Tanto para o trabalho de definição clara do seu enetipo, como eu já falei, na parte daquilo que a gente chama de desenvolvimento humano, autoconhecimento, como também nos caminhos de evolução que a gente tem que seguir. Porque se a gente não tem muito claro quem nós somos, como é que eu vou achar o melhor caminho para eu evoluir, né? Então, eu digo para vocês o seguinte: isso que nós falamos hoje é tão importante que não acabou. Nós vamos continuar a falar sobre isso semana que vem. Interessa para vocês que a gente mergulhe mais um pouquinho nesses três grupos, que a gente chama de grupos harmônicos? Então tá combinado. Quarta-feira que vem a gente vai falar, a gente vai aprofundar com exemplos práticos o que a gente estudou hoje, tá bom? E eu tenho também para anunciar para vocês que essa temporada do Papo das 10, ela vai até o final de novembro, tá bom? A gente vai ter mais 3 encontros. É isso? Acho que mais 3 encontros em novembro. Aí a gente vai dar uma pausa e eu pretendo voltar com a segunda temporada do Papo das 10, provavelmente em 2022, tá bom? Eu já estou antecipando que dezembro vai ser um ano para mim, pessoalmente, um mês, né? Dezembro vai ser um mês para mim bastante legal, mas com muita coisa acontecendo. Nós vamos estar nos mudando para uma casa nova. E aí a gente vai dar essa pausa no Papo das 10, nessa primeira temporada, né? Parece seriado de TV, né? A primeira temporada do Papo das 10 e aí a gente volta em janeiro. Mas semana que vem, dia 10 de novembro, te espero aqui no Papo das 10. Hoje foi difícil com essas quedas aí. Ficou triste, Leozinha. Não, mas a gente tá junto, né? Eu vou estar sempre gravando conteúdo, tem já bastante coisa gravada, né, gente? E assim, eu acho que revisitar essas gravações, essas conversas que a gente já teve é sempre importante para vocês e para mim. Eu mesmo revisito os meus vídeos, tá? E aí eu sugiro que vocês façam o mesmo, dá uma revisitada. Aí também tem outras pessoas, né, que trabalham com Enneagrama que colocam aí, postam gratuitamente, numa doação, né, num servir absurdo, né, postam aí muitos conteúdos gratuitos, né, então a gente precisa buscar